vida abundante. Amém, meus amados? E o nosso texto hoje está lá em Êxodo, capítulo 12. Diz que a gente não aceita morrer, a gente não aceita doença, a gente não aceita uma gripe comum, como normal. Porque a gente sabe que Cristo morreu para a gente ser livre. Quem está entendendo, diga amém. A gente não aceita nada. Quando Moisés saiu com o povo do Egito, Faraó fez uma proposta para ele: vai você e todos os adultos, deixa as crianças presas aqui no Egito, teus netos, teus filhos. Olha que proposta boa. Deixa os animais e vai os adultos servir a Deus. Você sabe o que Moisés respondeu? Não vai ficar uma unha. Eu não deixo meus filhos, eu não deixo meus netos, eu não deixo nenhum animal, não vai ficar uma unha sequer. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: a libertação é plena, não vai ficar nada. Amém? E é essa a mentalidade que você precisa desenvolver. Amém? Você não pode aceitar como normal viver uma semana aprisionado. O culto aqui é para te dar direção, para você viver uma semana livre e não aprisionado. Amém, meus amados? Por isso que tem que prestar atenção e receber a palavra. Quem achou, diga amém. Êxodo 12, versículo 1. E falou Moisés, aliás, falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será para vós o princípio dos meses. Diga comigo: o princípio dos meses. E este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, diga comigo, ao 10º dia, diga ao dia 10, amém? Tomará para si cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito. Diga comigo: cordeiro sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembleia da congregação de Israel o matará à tardinha. Diga comigo: tem uma data certa, um horário certo. Amém? Tomarão do sangue e poluão nos umbrais, na verga das portas das casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com os pães asmos e as ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, com a cabeça, com as pernas e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Diga comigo: no fogo. Diga comigo: fogo é purificador. Amém? Assim, pois, o comereis: os lombos cingidos, os sapatos nos pés, o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Diga comigo assim: se alimente rápido. Amém? Esta é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra, tanto homens como animais. Sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal. Diga comigo: o sangue
é o sinal na minha casa, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Diga comigo assim: o sangue é o sinal para que nenhuma praga destrua a minha casa. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Feche os olhos. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, nos faça entender essa palavra, abre o nosso entendimento, confirma com sinais e prodígios e maravilhas esta palavra sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso interior. Abre bem os nossos olhos, nos ilumina, Senhor amado. É o que nós pedimos agora, em nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Como eu estava dizendo para vocês, a Páscoa, ela significa libertação. E nós precisamos levar isso como regra de vida. Eu amo todo culto de Páscoa, porque todo culto de Páscoa é como se eu afirmasse, como se eu confirmasse, como se viesse a minha lembrança que eu tenho razão de querer prosseguir, que eu tenho razão de não deixar nada e nem ninguém me parar. Nada e nem ninguém, nem demônio, nem gente. Quando eu digo nada, nem mágoa, nem ressentimento, nem tristeza, nem decepção. Na sexta-feira, quem estava aqui escutou eu dizendo que Jesus ficou triste até a morte, mas nada impediu ele de cumprir o propósito de Deus. Então nada e nem ninguém pode me impedir de continuar progredindo. Então o culto de Páscoa para mim, e eu quero que a igreja que eu pastorei também viva isso, que o culto de Páscoa para você seja um marco, seja um divisor de águas todo ano, para você entender e caminhar da seguinte forma: nada e nem ninguém vai me parar. Eu preciso prosseguir, porque a Páscoa, que é Cristo, já foi liberada. Jesus já morreu, Ele já se tornou a minha Páscoa, a tua Páscoa. Ele já se tornou o Cordeiro, que é o sacrifício vivo, que foi entregue, que foi imolado, que morreu no nosso lugar, para que nós caminhássemos em direção à nossa libertação. Amém, gente? Isso significa, em outras palavras, que eu não posso aceitar como normal viver uma semana, nem um dia preso. Eu preciso lutar, mas como que eu vou lutar se eu não tiver conhecimento? No livro de Oséias, a Bíblia diz assim, que o povo de Deus perece, porque lhe falta o conhecimento. Então quando o conhecimento está dentro de mim, nada me aprisiona, Graziele. Quem está entendendo, diga amém. Pode vir a prisão durante a semana, mas eu vou lutar, porque daí eu tenho conhecimento. Eu entendi que a Páscoa já aconteceu. Eu entendi que Jesus já morreu e que não tem outro sacrifício. Eu entendi que tudo que passa na minha cabeça, mas a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, é tanta coisa, é tanta amarração, é a inveja, é o ciúme, são os problemas, é o Covid, é a doença, é a depressão, é a morte, é nada que dá certo, é tudo que vai indo para trás. Irmão, em nome de Jesus, o que está dirigindo a sua mente? Que precisa dirigir a sua mente é a palavra de Deus, são as verdades de Deus, é o fato que ninguém vai mudar, que Cristo já morreu.
que Ele já ressuscitou. E isso tem que ser um marco da minha vida. Nós vamos perceber por essa palavra. Essa palavra foi escrita muitos anos antes de Jesus nascer, mas ela perfigura Jesus. O Senhor disse para Moisés: diga ao povo que eles devem ter um cordeiro para cada família. Diga comigo assim: o meu Salvador é pessoal, é da minha casa. Diga para o seu irmão: o teu Salvador é para a tua família. Diga: é pessoal, para a tua casa. Amém? Essa é a visão do texto. Um cordeiro para cada família. Versículo 3: tomará um cordeiro para si, um cordeiro para cada família, trazendo a ideia de pessoabilidade, de uma coisa que é minha, que é pessoal minha. É como o seu fogão, cada casa tem um fogão, cada casa tem uma geladeira, não é assim, meus amados? Cada casa tem as suas camas, amém, gente? Cada casa tem os seus móveis, e assim também é o cordeiro. Você tem que tratar Jesus como o teu Salvador pessoal. Ele não é o Salvador da casa da Ana Beatriz e da minha, não. Ele é o Salvador dela lá e é o Salvador meu na minha casa. Quem está entendendo, diga amém. Então assim, o poder da Páscoa vai atingir a casa dela, mas também vai atingir a minha. Quem está entendendo, da glória a Deus? Então assim, é uma questão de visão, de posição, é uma questão de você tomar uma atitude, é uma questão de você mudar a maneira de você pensar, de você encarar as situações que gerem a sua vida, você olhar para as situações que gerem a sua vida e não entrar em desespero. O crente, ele se pronuncia pelas suas atitudes. Se a luta da semana te deixa em desespero, significa que está faltando conhecimento, está faltando entendimento, está faltando guerra, está faltando você se tomar posse do cordeiro para a tua casa, está faltando, sabe assim, você tomar uma posição de guerra na tua vida. Se durante a semana a luta que invade a sua casa, ela te leva para as redes sociais, para você dizer, para você se vitimizar, para você se derramar, para você ficar ali chorando um monte, irmão, está faltando entendimento, está faltando entendimento da palavra, está faltando você levar Cristo para dentro da tua casa. Aqui a Bíblia está dizendo que a Páscoa ela deveria ser comemorada da seguinte forma: tinha que começar tendo um cordeiro para cada família. Amém? Eu posso ouvir glória a Deus? E uma parte daquele povo do Egito saiu falando glória a Deus, e outra parte estava com saudade do Egito, não estava entendendo, estava perdido, estava preso. Saíram só fisicamente. A saída nossa não pode ser só física, ela tem que ser de dentro para fora. Amém, gente? Tem que ser de dentro. Amém? A palavra tem que entrar dentro de nós e promover uma saída completa. Amém, meus amados? Diga comigo: um cordeiro para cada família. Tá? Diga para o seu irmão: Jesus é o cordeiro e Ele é seu Salvador pessoal. Amém? E essa verdade não pode sair da tua mente, porque o que for verdade para você é o que vai gerenciar a sua vida. Se durante a semana os pensamentos de morte forem verdade para você, você morre. Se os pensamentos de doença forem verdade para você, a doença toma conta de você. Se os pensamentos de derrota forem verdade para você, eles tomam conta de você.
Se tudo quanto é coisa te magoa e te derruba lá no chão, então você fica para baixo e vai ser destruído. Mas se a verdade de Deus for a verdade para você, todo o resto vai cair. Amém, gente? Todo o resto vai cair. Quem está entendendo, da glória a Deus? Todo o resto vai cair. É simples assim. Amém? Ok, vamos lá. Essa nação de Israel era uma nação que estava dividida em duas posições. Como assim? Nos capítulos posteriores, que nós não vamos ler, se você tiver curiosidade, você leia, que vai ser muito bom para a tua fé e vai fazer você crescer. Você vai perceber, você indo para os livros posteriores a Êxodo, que o povo, quando saiu do Egito, eles saíram com duas mentalidades, com duas posições. Uns queriam a libertação, e outros, passados alguns dias da libertação, eles sentiram saudade do Egito. Amém, gente? Então não convém que seja assim. Olha aqui, no versículo 5, diz que o cordeiro teria que ser sem defeito. Diga comigo, sem defeito. E deveria ser comido por inteiro. Versículo 7 diz isso: tomarão o sangue, poluão no umbral da porta da verga, nas casas em que o comerem. Diga comigo assim: eu como da palavra que é Cristo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: o cordeiro hoje é a palavra. Amém? Cristo é a palavra. Pastor, como é que eu vou comer Jesus hoje? Como é que eu vou me alimentar? Vamos usar esse termo que fica mais interessante. Como que eu vou me alimentar de Cristo hoje? Se esse texto está dizendo que na Páscoa eles tinham que comer do cordeiro. À medida que eu me alimento da palavra, como é que eu sei que eu estou alimentado pela palavra? Porque a palavra, ela me gere, ela faz parte de mim, ela faz parte do meu DNA, ela faz parte das minhas decisões, ela faz parte das minhas atitudes. Amém, gente? Então eu tenho um cordeiro pessoal, eu tenho um salvador pessoal, e eu me alimento dele. Ainda a gente não chegou na parte que o anjo da morte vai tocar. Tudo isso era antes. Ou seja, o anjo da morte que nós vamos tocar depois, lá no versículo 12, é aquilo que vai vir depois que a gente se preparou. À medida que a gente tomou posse da Páscoa, pode vir o inferno inteiro, que segundo a palavra de Deus, nada vai nos atingir. Quem está entendendo, a glória a Deus? Então primeiro tem que se alimentar do cordeiro. Como é que eu vou comer Jesus? Como é que eu vou me alimentar de Jesus? Como que eu vou degustar? Jesus hoje é a palavra. Espiritualmente é a palavra. Eu vou me encher da palavra. Eu vou me encher da palavra de Deus. No versículo 7 diz que na minha casa tem que estar o sangue. O sangue tem que estar no umbral, na verga da porta. Quer dizer, o sangue de Cristo, eu preciso declarar que Ele está na entrada da minha casa, na entrada e na saída, na porta da frente e na porta de trás. Quem está entendendo, da glória a Deus? Então isso é a Páscoa do Senhor. Isso é tomar posse da libertação. Isso é guardar a tua casa. Isso é guardar a tua família. Amém, meus amados? Quem tomou posse da palavra, ela tem características. Há uns anos atrás, eu disse para aquela, essa semana, que a coisa mais burra que eu conheço é um crente que toma decisões fora da palavra e acha na cabecinha dele que não vai ter consequência. Não vai acontecer nada. O irmão pode passar anos, mas a consequência vem. Há anos atrás,
Um casal chegou em mim e disse para mim assim: meus filhos não vêm mais para os jovens. Eu falei: como eu não sou? Diga comigo assim: quem decide a vida dos filhos não é pastor. Olha para o seu irmão e diga para ele: é pai e mãe. Amém? Então, chegaram em mim, Florida, e disseram assim: meus filhos não vão vir mais. Deram a justificativa deles. E se eu olhasse humanamente, poderia ser plausível, poderia ser adequada, Kelly. Só que biblicamente é burrice. Porque se os nossos filhos ouvir a palavra todo dia, já é bem difícil. Escuta bem, você que é pai, você que é mãe. Se ouvir a palavra todos os dias, já é bem difícil de mantê-los no evangelho. Imagine se eu tomar a decisão louca de pegar os 3 presentes que Deus me deu. Como eu disse para você, pastor não manda na vida de ovelha, mas pai decide a vida de filhos. E eu tenho 3 filhos, então seria uma burrice da minha parte pegar as 3 filhas que eu tenho e dizer assim: vocês não vão mais para o culto de jovem por causa disso, daquilo, daquele outro, e deixar elas na minha casa achando que não vai acontecer nada. A consequência, ela vem. O que isso tem a ver com a palavra de hoje? Eu disse que a pessoa que entendeu a Páscoa, ela se alimenta de Cristo. E a pessoa que se alimenta de Cristo, ela tem características, ela nunca deixa se embaraçar por nada. Amém, meus amados? Quer saber o final dessa história? Aqueles jovens realmente saíram e pararam de vir para os jovens, e hoje não são mais nada, não são coisa nenhuma na presença de Deus, não estão em canto nenhum, estão cuidando da vida deles, não sei aonde, fazendo não sei o que, só sei que não tem mais nada a ver com o sangue do Cordeiro, estão fora da presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E daí tinha outros jovens ali no meio que permaneceram apesar dos problemas, apesar da dificuldade que aqueles jovens encontraram. E aqueles outros jovens estão aqui dentro até hoje, glorificando a Deus, firme na presença de Deus, cumprindo o propósito do Senhor. Se o Senhor voltar hoje, eles são chamados pelo Senhor, eles vão ouvir a voz, porque estão firmes na presença de Deus. Quem está entendendo a glória a Deus? Então quem come, quem se alimenta do Cordeiro, ele vai ter características diferentes. Amém? Não é a luta, não é um comportamento, não é uma pessoa. Eu tenho dito isso direto aqui. Não é sobre pessoas, não é o líder do louvor, não é o líder dos jovens, não é o líder dos homens, não é o líder das mulheres, não é o líder dos casais. Não é sobre pessoas, mas é sobre Jesus Cristo. Eu me alimento dele e eu tenho uma visão focada. Eu preciso permanecer na posição. Quem está entendendo da glória a Deus? Em nome de Jesus. Então quem se alimenta do Cordeiro, ele tem características. Ele jamais toma uma decisão dessa, mas ele entende que precisa continuar se alimentando até quando? Até o dia do Senhor. É até o dia do Senhor. Não tem outro dia. Tem que permanecer. Os estatutos de Deus são eternos. O se alimentar de Cristo tem que ser eterno. Amém? Nada me para, nada me faz parar, ninguém me faz parar. Está se alimentando de Cristo, está levando a sério o chamado que ele tem no Senhor, está levando a sério a Páscoa do Senhor, a libertação do Senhor. Nada. Versículo 11 fala de novo sobre o comer. Fala de uma postura: lombo cingido, sapato nos pés, cajado na mão. Diga comigo: cajado, sinal de autoridade. Então eu me alimento do Cordeiro com autoridade. Quem manda na sua casa é você e não as circunstâncias. É a tua boca que vai declarar o que vai permanecer de pé dentro da tua casa. Cingido os pés, lá em Efésios capítulo 6,
diz que o que cinge os nossos pés são as sandálias do Evangelho da paz, trazendo de novo a ideia de Cristo. Eu estou me alimentando de Jesus, eu estou declarando a vitória, eu estou declarando a vida, nada vai me parar. É uma postura. Tinham muitos israelitas, vai ler Números capítulo 11 em diante, que você vai perceber. Eles tinham acabado de sair do Egito, 400 anos preso. Estavam com saudade da cebola, do alho, da comidinha do Egito. Chegaram a dizer para Moisés que ali no deserto não ia ter túmulo para eles serem enterrados. Quer dizer, eu vivi a Páscoa, mas eu saí só geograficamente. O meu coração continua preso ao mundo. As minhas atitudes ainda continuam presas ao mundo. A minha maneira de reagir aos problemas ainda é como o mundo. Eu ainda sou conhecido como aquele que vai reagir segundo o mundo. Não. A Páscoa do Senhor entrou em mim e tem que ser um divisor de águas. É a minha libertação. Amém? As pessoas, quando são acometidas pela enfermidade, elas respondem com desespero. Mas eu que vivi a Páscoa do Senhor, eu vou responder com fé, eu vou responder com declarações dentro da palavra. Eu estou me alimentando de Cristo, e essa alimentação tem que trazer uma mudança em mim e em você. Quem está entendendo, da glória a Deus? Amém? Um problema dentro do casamento, um problema com os meus filhos, um problema no meu trabalho, um problema dentro de mim, tudo que gere a minha vida mudou, porque agora eu me alimento de Cristo. Tudo que gere a minha vida mudou, a minha boca mudou, agora eu não amaldiçoo mais, eu não praguejo mais, eu não falo palavrão mais, eu não distrato mais, eu não vou mais para a internet para distratar. Mudou tudo, tudo que gere a minha vida tem que mudar, porque agora eu me alimento de Cristo, eu estou vivendo a Páscoa do Senhor. Tem que ser diferente, porque senão você só mudou geograficamente, e a questão não é geográfica, a questão é postura. O cristão é conhecido pela postura dele, pela postura, pelo falar, pelo andar, pelo caminhar, pela fé, pela esperança. Amém? É conhecido por isso. Nós somos conhecidos por coisas práticas. Amém? Você percebe que até aqui o Senhor estava preparando aquele povo. Já no versículo 12, diga comigo, diga comigo, o Senhor, passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito. Diga comigo, todo primogênito seria morto. Presta atenção. Todo aqui significa todo. Se o povo não se alimentasse de Jesus, guarda bem essa palavra que eu vou dizer para vocês. Se o povo não se alimentasse do Cordeiro, trazendo para hoje, se você não se alimentar verdadeiramente de Jesus, que é o Cordeiro, não levar Ele para fazer parte da sua vida, Ele é o Cordeiro da sua família. Se você em oração não começar a clamar com lágrimas, Senhor, muda as minhas atitudes, muda o meu falar, muda a minha maneira de ser, eu preciso que o Senhor entre dentro de mim de uma maneira significante, aonde todos percebam que eu me alimento de Jesus Cristo. A promessa de Deus aqui é que todo primogênito seria morto, inclusive o de Israel, se Israel não se alimentasse. Quem está entendendo, diga amém. Olha lá, todo primogênito que está na terra do Egito, desde homens até em animais, e em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. Versículo 13. E aquele sangue, diga comigo, o sangue
de quem se alimenta de Jesus, amém? Será o sinal. Então não é geográfico, não é apenas um certificado de batismo, não é uma carteirinha de membro, é uma mudança de vida, é uma decisão de mudar de atitude, é um posicionamento, é viver da verdade, é abandonar a mentira, é uma escolha, é uma decisão. Eu era, eu não sou, amém? Não pode ser apenas um culto e daí amanhã eu continuo tudo do mesmo jeito. Não, tem que fazer um divisor de águas, amém? Daí o que acontece? As casas aonde estiver alimentado por Cristo e tiver o sinal do sangue, diga comigo, vendo eu. Olha para o seu irmão e diga, o Senhor vê. Diga para ele assim, o Senhor enxerga se na tua casa você está se alimentando de Jesus, as tuas atitudes, o teu falar, amém, gente? Então, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Quer dizer, o alimentar de Cristo e ter o sinal do sangue, não ia livrar de ter a mortandade em todo o mundo da época, mas ia livrar a casa daqueles que decidiram se alimentar de Cristo, que é a nossa Páscoa. Amém, gente? Então assim, o mundo pode estar em crise. Em outras palavras, amanhã você vai entrar numa semana onde você vai ouvir muitas notícias. Notícias de crise, notícias de Covid, porque é só isso que a gente escuta dia e noite. Quando você liga a televisão, quando você abre a internet, é só Covid-19, Covid-19, Covid-19. Tá, o mundo inteiro está nisso. Só que a casa que tiver por sinal o sangue e tiver se alimentando de Cristo, o Senhor está dizendo que Ele vai passar por cima, amém, gente? Ele vai cuidar de você, a crise não vai te destruir, a dor não vai te consumir, você é maior do que a dor, você é maior do que a desestrutura, você é maior do que o teu emocional, você é maior do que as crises espirituais, você é maior do que a inveja, do que os ciúmes, do que as obras malignas, você é maior do que uma pessoa que se levanta contra a tua vida. Em nome de Jesus, não desista daquilo que Deus está plantando na sua vida, entenda o propósito de Deus, foque na palavra, foque em Cristo, foque na Páscoa que está acontecendo aqui hoje, nesse divisor de águas que vai fazer de você mais do que vencedor em todas as coisas. Uma posição. Era isso que Deus estava falando para Moisés. Diga para o povo que eles têm que tomar uma posição, porque existe um juízo. Eu vou passar e vou ferir a terra do Egito. Só que com eles eu vou usar de benignidade, mas para isso eles vão ter que se alimentar do cordeiro e vão ter que colocar o sangue na porta, se vestir do sangue de Cristo. Amém? Não dá brecha, não dá ocasião. Amém? Não dar ocasião. Eu dizia agora há pouco que pessoas que se alimentam de Cristo, elas têm características próprias. Eu citei pais que tiraram os filhos do grupo de jovens, e hoje passaram anos, tá, gente? Não foi do dia para a noite, foi aparecendo os sinais das consequências. Demorou? Tem uma outra pessoa que o marido era pastor. E ela se levantou contra a obra de Deus, e ela achou que não ia acontecer nada. Faz 8 anos.
está numa situação, gente, que eu não vou nem comentar. Só vou dizer para vocês assim: imagine o que você quiser, mas é um buraco dentro de outro buraco e dentro de outro buraco. Por quê? Decisões erradas. Foi escolhida para viver a Páscoa, foi escolhida para viver dentro da palavra, foi escolhida para viver dentro dos conselhos bíblicos, foi escolhida para vencer os sentimentos, as crises emocionais, foi escolhida para vencer o maligno, mas ao invés disso se entregou. Então guarde bem no seu coração: ah, pastor, eu me alimento da palavra. Mas existe uma posição que você tem que ter. É uma postura. Que isso possa mexer no teu coração e levar você a tomar decisões nessa noite. Que você não saia desse culto apenas achando assim: ah, tá, é se alimentar, então assim, a gente recebe a palavra no domingo e daí segunda-feira a vida que segue. Segunda-feira, vida que anda dentro da palavra. Aí vai estar protegida do anjo da morte. Amém? Se coloque de pé. Quando você vê alguém que era muito usado por Cristo e que hoje está com a vida toda arruinada, não fique achando: nossa, o diabo destruiu. Depois que você foi lavado no sangue de Cristo, o diabo tem poder em cima de você. O poder que ele adquirir é você que deu. Guarde bem isso no seu coração. Ele não tem poder nenhum. A Páscoa entrou sobre você. A libertação entrou. Amém? Então quando você vê alguém que era usado por Deus, que estava numa posição tão linda, e hoje não é mais nada, está com a vida toda arrebentada, toda virada do avesso, não se engane, não é o diabo. São decisões, são escolhas. E um detalhe: não é do dia para a noite que a consequência chega. Essa pessoa que era casada com não, é casada, está com a vida toda destruída, está viva ainda, fazem 8 anos, mas se você vê as consequências, você chora de dó.